eu já peço para vocês abrirem aí. Pastor Tiago, bate um sonzinho de fundo para nós. Mateus 8, 23. Vamos lá para o livro de Mateus, Evangelho segundo São Mateus. Eu tenho 25 minutos para trazer essa palavra, vai ser muito gostoso, muito tranquilo. Mateus capítulo 8 e o versículo... Mateus capítulo 8 e o versículo 23. 8, 23. Mateus capítulo 8, versículo 23. Jesus acalma a tempestade. E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, Jesus estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertar, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes Jesus: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos, eu me quebranto porque eu tenho experimentado ser apacentado pelo sumo pastor, pelas tormentas, pelas tempestades que nós temos passado por essa vida. Então, eu posso pregar nessa noite com aquilo que eu vivo realmente. Porque se nós tivermos confiança no Senhor, nós temos fé no Senhor, nós cremos nele. E eu profetizo nessa noite profética, que seja qual for a tua tempestade que você está passando, seja uma doença que você está passando, está no leito de enfermidade, seja doença na família, seja falta de suprimento. Davi diz: eu fui moço e agora já sou velho, mas jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou é portas fechadas. Jesus diz: a porta que eu abri ninguém fecha, e a que eu fechar ninguém abre. Eu profetizo portas fechadas para doença, para falta de suprimento, para falta de trabalho, tristeza, porta fechada para a tristeza da perda de um ente querido. E eu profetizo que nessa noite, o Espírito Santo, assim como o Senhor apacenta o meu coração na hora das tormentas, eu profetizo em nome de Jesus que o Espírito Santo, seja qual for a tormenta que você está passando, receba paz, tranquilidade e refrigério, sabendo que Jesus está no nosso barco e acalmará o vento e a tempestade. Lá em Lucas 8, 22 a 25, também o Senhor fala a mesma palavra. Ele fala duas vezes, em Mateus 8, de 23 a 27, e em Lucas 8, de 22 a 25. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele passou 14 dias, 14 noites, numa tempestade, quando ele ia para Roma, uma terrível 14 dias, 14 noites, açoitados por uma grande tempestade no mar Adriático. Vamos ver qual foi a atitude do grande apóstolo Paulo. O Senhor sabe que é normal, quando nós somos atribulados, quando nós somos chacoalhados, o Senhor sabe que nós somos pó, que nós somos carne, que nós somos fracos. Ele sabe, Ele nos assiste nesses momentos de segurança que é normal nós ter. Então vamos lá para Paulo, Atos 27, a tempestade.
Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos 9, 17, 27. Vamos ler lá a tormenta e a tempestade que o Paulo passou com aquelas 276 almas. Não obedeceram o Paulo. Vamos ver o que o Paulo passou e qual foi a reação do Paulo. Queridos, o grande apóstolo Paulo se sentiu inseguro. Prestem atenção, Atos capítulo 27 e o versículo 13. Atos 27, 13. Tá. O Paulo disse que era para eles ficar naquela ilha lá, em Creta, mas ele disse, não, mas agora o vento ficou bom, vamos ir um pouquinho mais, porque esse porto é pequeno para nós invernar aqui. Paulo avisou. A tempestade. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu ao capitão do barco terem já o que desejavam. Então, levantando as velas, foram de muito perto costeando a Creta. Mas não muito depois, deu nela, na nau, no barco, no navio, no barco, deu nela um pé de vento chamado Euroaguilão. Eu estou lendo Atos 27, 15. Paulo no meio da tempestade. Vamos ver qual foi a reação de Paulo, o grande apóstolo Paulo. E sendo o navio arrastado, e não podendo navegar contra o vento, porque naquele tempo não era navio a motor, era a vela. Não conseguindo navegar contra o vento, Paulo dizendo, desistimos de lutar e nos deixamos ir à deriva. Queridos, quando a tormenta é muito grande, com a força do nosso braço, nós não conseguimos. Nós temos que nos entregar para o Senhor e deixar que Ele nos conduza. É que nem num afogamento que tem o salva-vidas na praia. O salva-vidas está numa guarita alta, ele fica olhando. Se o que está se afogando não se entrega, fica se debatendo, ele é obrigado a dar um murro na cabeça e fazer a pessoa desmaiar para ele levar até a praia. Então, o Paulo diz assim, desistimos de lutar e nos deixamos ir à deriva. Às vezes, querido, nós chegamos num ponto que nós temos que desistir de lutar e também nos deixar o Senhor nos levar o nosso barco à deriva, mas sabendo sempre que Ele está no barco. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, eu estou lendo Atos 27, 16, Clauda. Apenas pudemos segurar o bote salva-vidas. Eles tinham um grande bote salva-vidas, mas eles eram em 276 almas. Elevado, eles levantaram o bote salva-vidas e recolheram para cima do barco. E levado esse para cima, usaram de todos os meios, amarrando o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, foram à toa, quer dizer, sem rumo. O 18, Atos 27, 18. E andando nós agitados, olha só, uma tempestade, ela nos agita, ela nos mexe de um lado para outro e nos joga de um lado para outro, para isso que é tempestade. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Eles começaram a aliviar a carga do navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Olha só. Agora preste atenção que Atos 27 e 20, preste atenção. Quer dizer, é normal, o Senhor entende-se no momento que nós estamos açoitados por uma grande tempestade, nós esquecemos que nós podemos clamar pelo Senhor e Ele vai nos salvar. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas nós esquecemos disso, o próprio apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, que Jesus apareceu para ele 2 vezes.
já tinha aparecido 2 vezes para ele. O 20, e não aparecendo, havia muitos dias, vocês imaginam que tempestade, há muitos dias, não havendo nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, quer dizer, uma grande tempestade, quer dizer, não era uma tempestadezinha qualquer, pequena, hein? Olha o que o apóstolo Paulo diz, queridos, vocês que estão me assistindo nessa noite, que vão me assistir depois, é normal, não é vergonhoso, não é vergonha, nós temos medo. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Mas, queridos, cadê a fé do Paulo? Nesse momento ele também foi com nenhum de nós. Humano. Se vê Jesus no Salmo 22, Davi no Salmo 22 descreve o que o sofrimento vicário do servo do Senhor, o sofrimento de Jesus na cruz. Davi viu isso. Cães me rodeiam, fortes touros de Bazã. Jesus clamando na cruz, Pai, por que me abandonaste? Jesus. Então, queridos, não é vergonhoso às vezes nós ter medo numa grande tempestade. Se Paulo teve medo. O 21, e havendo já muito que não se comia, eles estavam jejuando, havia muito que não se comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, agora chegou a hora dele desabafar, disse, fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitaríamos esse incômodo e essa perda. 22, Paulo deu uma puxada de orelha no capitão do navio, e aqueles que eles já estavam seguros em Creta, na ilha de Creta, mas era um porto pequeno, eles queriam achar um porto maior. Às vezes quando vem uma brisa, às vezes quando há um céu de brigadeiro, os pilotos de avião entram numa grande turbulência, que nem esses dias num voo aí, morreu um passageiro e vários se machucaram, muito. Era o céu de brigadeiro, mas dali a pouco eles entraram numa turbulência terrível, sem esperar. Então, mas agora vos o 22, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Aqui voltou a fé para ele. Tem um bom ânimo. Porque não se... por que ter bom ânimo? Porque o Senhor já tinha falado com ele. Bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Olhem só, queridos, foi só o Paulo, o Senhor chegar no Paulo e reavivou a fé dele. Nenhum de vós, só o navio. Porque essa mesma noite, o anjo de Deus é Jesus. O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Querido, nas horas mais difíceis da nossa vida, nas tormentas, nas tempestades mais terríveis da nossa vida, podemos creia, que o Senhor está do nosso lado. Quando os soldados romanos tiveram que tirar Paulo do meio da multidão dos judeus que queriam matar ele esqueceu. Jesus no ladinho deles disse assim, coragem homem, não vai te acontecer nada, você vai dar testemunho de mim, é necessário que tu dê testemunho de mim em Roma. Se Paulo lembrasse disso, ele ia pensar, bom, o Senhor falou que eu vou dar testemunho em Roma, nós esquecemos, é normal, eu falo isso porque eu estou falando pelo que eu vivo, pelo que eu tenho vivido, pelo que eu vivo. A tormenta vem, a tempestade vem, ela vem com fúria, porque essa noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. O 24, dizendo, Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César,
E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Olha que maravilha. Se vai um servo de Deus num navio, ninguém se perde. Pode se perder a carga, pode se perder o navio, mas as pessoas que estão junto não se perdem. Portanto, eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. 25. Portanto, ó senhores, tendes bom ânimo, porque eu creio em Deus, e que há de acontecer assim como a mim foi dito. Sabe o que, queridos e amados que me assistem essa noite? Que nós esquecemos na hora da tormenta, na hora da tempestade, que o Senhor está conosco. Ele está do nosso lado, e eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos, ou seja, até o arrebatamento. Nós temos que ficar quietinho com Jesus. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo, é necessário irmos dar em numa ilha. Queridos, então, seja qual for a tempestade que nós estiver passando, como eu falei aqui, qual é a tua tempestade? É uma doença? É uma doença em família? É falta de suprimento? É portas fechadas para trabalho? É perda de um ente querido? Seja qual for a tua tempestade, eu profetizo nessa noite que Jesus vai acalmar a tempestade. Queridos, agora, o que nós precisamos fazer? Uma posse da bênção. Eu vou ler para vocês aqui em Hebreus 10:35. Hebreus capítulo 10:35. Olhem aqui o que precisa para nós ficar tranquilo. Diz o seguinte: não rejeiteis, pois, ou seja, não rejeite aquilo que te foi dado. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, porque ela tem grande e avultado galardão. Vamos ver essa palavra aqui que está completando essa palavra aqui. Vamos para o Salmo 125. Salmo 125, Salmo 125, Salmos, 125, a fé, olha só, queridos, que maravilha, o Senhor foi me dando as concordâncias, foi me dando, então o que na tempestade, o que nós temos que ter? Confiança no Senhor, não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Hebreus 10:35, porque ela tem grande e avultado galardão. Vamos ver o que diz o Salmo. A fé em Deus traz segurança. Vamos ver o que diz o Salmo 125, 1 e 2. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Oh, glória a Jesus. Assim, presta atenção, queridos, vocês que estão me assistindo, que vão me assistir depois. Assim como estão os montes ao redor de Jerusalém, as fortalezas, assim como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Queridos, o Senhor era uma nuvem em 52 graus de calor lá no deserto, de dia, e 0 grau de noite. O Senhor era uma coluna de fogo aquecendo 3 milhões de pessoas. Esse é o nosso Deus.
Você pode dizer assim, mas será que ele se preocupa comigo? 7 bilhões e meio de habitantes. Ele cuida de todos, quer seja cristão ou não, são todos criaturas de Deus. Os cabelos da nossa cabeça estão todos contados como as estrelas do céu. É muito grande, é muito grande. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Para sempre. Se deixar de existir Israel, também não existirá mais sol, nem lua, nem estrelas. Oh, Jesus amado. Glória a Jesus. E para nós encerrar, vou ter tempo, vamos lá para Êxodo 14. Israel estava entre os egípcios e entre o mar. Entre os egípcios e o mar. E aqueles murmuradores disseram para Moisés: acaso não tinha túmulo, sepultura no Egito para todos nós, para nós vir perecer aqui? Aqueles Coré, Datã e Abirão, aqueles rebeldes, aquele populacho que acompanhou o povo de Israel, aproveitou sair do Egito. Então, queridos, vamos ver aqui em Êxodo 14, estamos encerrando. Eu preparei com muito carinho essa palavra hoje, o senhor sabe disso. Êxodo 14. Eu até tinha preparado uma outra palavra, mas era o pastor Ademar. O Senhor disse assim: não é essa palavra que eu quero que tu pregue, eu quero que tu pregue essa palavra aqui. Então eu sou obediente e obedeço ao Espírito Santo para sempre, eternamente vou obedecer. Você tem que testificar no coração. É grande compromisso, tanto aqui como no púlpito, ali atrás de mim, aqui atrás de mim, você trazer uma palavra para a igreja de Jesus Cristo, para as ovelhas de Jesus. Tem que ser pão vivo e água viva. Tem que ser pastinho, tem que ser água cristalina, pura. Êxodo 14, para nós encerrar, 10. Então, o povo de Israel, mais ou menos 3 milhões de pessoas, 600 mil homens que puxavam espada, fora mulheres, crianças e anciãos e velhos. Então, queridos, em Êxodo 14, 10, estamos encerrando nessa noite, já vamos orar. 14, 10. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e viram os egípcios, que os egípcios vinham atrás deles. Por isso temeram muito. Olha só como a gente fica com medo. Temeram muito, porque o exército de Faraó era mais ou menos hoje a maior potência do planeta. É os Estados Unidos da América, não tem nenhuma nação na terra que possa enfrentar esse exército. Aí que o exército de Israel é o exército mais poderoso do mundo, pelo número de soldados que ele tem, mas Israel é o povo do Senhor. Então aqui, e aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e viram que os egípcios vinham atrás deles, por isso temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha só, queridos, quando nós se achamos em perigo, clama a mim. Clama a mim. Clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, olha, alguns rebeldes já disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito? Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Estou lendo Êxodo 14, 11, 1 para 12 agora. Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Ora, 400 anos de cativeiro,
Israel estava na melhor terra do Egito, que é a terra de Gósen, às margens do Nilo. Lá dava tudo. Eles tinham saudade, aqueles rebeldes, dos pepinos, dos melões, dos panelões de carne. Eles tinham saudade. Assim como hoje, aqui estão na igreja de Jesus, não queremos mais esse maná aí, estamos enjoados desse maná aí, queremos carne. Assim tem os ingratos hoje também, aqueles que se rebelam. Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. E vocês imaginam, depois do Senhor mandar as 10 pragas, depois de libertar eles, esses rebeldes aqui, a sorte que a bênção que eram poucos, né? Não eram muitos. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. 13, Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Olha só o que é um líder. Não temais. Estais quietos. Qual é o título aqui? Quietude na tempestade. Na hora difícil. Estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Estou encerrando, queridos. Que hoje vos fará. Porque os egípcios, todos aqueles que estão nos perseguindo hoje, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. Aí o Moisés disse: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Queridos, nós temos que ficar quietos na tempestade, porque o Senhor pelejará por nós e nos calaremos. Porque o Senhor pelejará por vós e vos calareis. E o mar se abre. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Glória a Jesus. Coloca a mão no teu coração e vamos